Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês e vamos iniciar esse trabalho justamente com a Constituição Federal na mão e pedimos a todos que compartilhem e já agradeço a todos por essa boa vontade e nosso muito obrigado a todos vocês que nos assistem e sejam bem-vindos de volta. O artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 44, ele é bem claro, que diz o seguinte: constitui crime inafiançável, imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Mas quando falamos sobre isso, quando falamos sobre crime imprescritível, quer dizer, não há prescrição, não é prescritível. O que nós estamos vendo no Brasil nessa semana em que algumas pessoas foram alvejadas e essas pessoas, elas podem até ser consideradas por outras emissoras, outros jornalistas, que não têm um fundamento em chamar esses criminosos de pessoa e que discrimina o verdadeiro herói, os policiais que ali estiverem arriscando suas vidas para conter uma violência que não é deles. E nem eles mesmos podem conter essa violência. Essa violência, ela parte do Congresso Nacional. Ela parte da responsabilidade ou da irresponsabilidade do Congresso Nacional. Não tem ponta de início nem nas polícias e nem na sociedade. O que temos é pessoas que estão descuidosamente atolados em compromissos. E compromissos esses que eles não sabem o que acontece dentro dessas comunidades. E temos visto a ação da polícia como a mais normal possível. O que poderia ser errado é se todos aqueles policiais subissem e não descessem. Aí sim que a coisa estaria, sim, na pior condição. Mas enquanto estiver nessa condição em que assistimos marginais, miliantes, criminosos, que não têm dó, fazem o que querem com a comunidade, e estão tendo a oportunidade de serem amparados pela justiça, amparados pelo poder legislativo, porque são os únicos que podem endurecer as leis, são os únicos que podem legislar sobre esse tema. Não há como nós não fugirmos e apontarmos de fato os responsáveis. E os responsáveis são o Congresso Nacional em Câmara e Senado. Eles são os responsáveis por essas condições, por essa ação em que o Estado do Rio de Janeiro, como todos os estados, principalmente os estados que estão sendo administrados, entre aspas, pelos partidos ou aqueles que têm uma afeição, uma questão de permanecer no poder, aliam-se a esse tipo de comportamento e deixam o povo se ferrar. O cidadão de bem, ele está entregue a isso, entregue ao desmando do Congresso Nacional, entre Câmara e Senado. Nós estamos vendo e ouvindo conversa todos os dias, sem sentido, conversas que não têm cabimento dentro da ordem pública. Nós estamos vendo as coisas sair, desencarrilhar, porque estão impedindo do Brasil andar. Se nós fôssemos aqui justamente apontarmos as consequências de todas essas obras malignas, os malefícios causados por essas pessoas, tem um fundo, um amparo, uma base política. Tem uma base que dá sustentação, que dá o direito dessas pessoas agirem
E esses mesmos direitos, eles pintam e encontram respaldo no parlamento para guardar, proteger aqueles antros, onde ali temos pessoas inocentes, temos trabalhadores, pessoas que tentam de todas as formas manter a sua vida. Se tivesse outras condições, provavelmente não estariam ali, estariam em outro local. Se tivéssemos, de fato, 16 anos de investimento, como era o tal chamado Partido dos Trabalhadores, não estariam assim. Os trilhões, e os bilhões, e os milhões, e os milhões teria sido gasto nessas pessoas, com essas pessoas, não teriam sido gastos, investidos, e teriam voltado como recursos em alguns offshores por aí. Não estaria assim. Mas isso é uma consequência da debilidade mental em que estamos apostando nessas condições, apostando que essas pessoas são normais. Lamentável, mas o Estado do Rio de Janeiro, de fato, pertence a uma organização criminosa. Essa organização criminosa tem poder para seu mando, para suas organizações. Ela tem uma ordem, ela tem princípios. E sabemos muito bem que temos alguns políticos que se alimentam justamente dessa lama, dessa nojenteira. E isso alcançou a todos. É preciso que essas organizações, ou essa organização suprema que está mantendo a esses, ao que oprime, obriga e faz com que os moradores sejam escudos de bandidos para evitar que as forças da segurança pública possam conter e manter a ordem, que eu acredito que não vai manter, eu acredito que não vai conter, porque isso não é e nunca vai ser possível quando não se tem um amparo dessa força, desse Congresso, para que isso possa acontecer. Sabemos que tem pessoas inocentes, sabemos que tem pessoas que fazem o máximo para manter um relacionamento amigável em termos crime e cidadão. Alguns estão até acostumados a ver corpos ou tiroteios. Tanto é que muitos, quando houve fogos, se abaixam dentro de casa porque pensam que é tiroteio. Passam em suas portas pessoas armadas com fuzil. Não tem uma responsabilidade de saber de onde vêm esses fuzis, de onde vêm essas armas, esses fuzis vêm de onde? De onde que esse fuzil vem? Quem fornece isso? Quais são os responsáveis para que possam esses serem abatidos? Porque se lá nas favelas, nos aglomerados, os chefes de tráfico de droga, os chefes de organizações criminosas, eles têm um sinal, é porque alguém forneceu. Tem que ter uma origem, o rastreio dessas armas. E vai chegar alguém. Vai chegar em alguém. O problema é que esse alguém tem algum amigo que é deputado, tem algum amigo que é senador, tem alguém que barra essas condições. Eu digo e repito, nós não chegamos nem 10% sobre a corrupção estabelecida nesse Brasil. Nem 10%. Os poderes da República, eles separaram do Brasil real e fazem do Brasil real seu sustento ou modo de viver suas vidas à base de caviar e o bom vinho e boas roupas, enquanto um povo está sofrendo e gritando as perdas por vidas é constante todos os dias. Nossa Constituição não está sendo cumprida. Eu acabei de ler o artigo 5º, inciso 44. Imprescritível quer dizer que essas pessoas elas têm que ser presas e não tem fiança, não tem tempo, não tem flagrante, não tem vou livrar do flagrante. Não, são grupos armados, civis ou militares que afrontam o Estado de Direito. Essas pessoas, seus crimes são imprescritíveis, não tem prescrição. A todo tempo essas pessoas têm que ser presas.
A ordem tem que ser dada, nem que enche um estádio de futebol, mas temos que passar um pente. E se tiver comandante de polícia, se tiver coronel, se tiver capitão, major, prendam-se. Prendam-se ou permitam-se ser presos. Se tem deputado, alcance, derrube esse fórum que não serve para nada, a não ser para proteger aqueles que se encontram à mercê de ideias criminosas. Pessoas que se encontram simplesmente protegendo bandidos. É para tomar uma cerveja. Olha onde nós chegamos, um Estado que tornou-se patrimônio do crime organizado, onde tem uma defesa jurídica, onde todos os criminosos vindo do Nordeste, do Centro-Oeste, tudo para o Rio de Janeiro para ser protegido pela lei, porque lá os policiais não podiam, nem vão poder subir constantemente para que possa dar fim a essa guerra que está na Constituição, que tem que ser erradicada a violência. E o que nós assistimos na imprensa sem vergonha, é que o policial não houve agressão, houve excesso. Sobe lá com flores para você receber um tiro 762 na sua cabeça, para você saber o que é enfrentar uma guerra urbana. Nem todos os policiais estão preparados para isso, e muitos que lá se encontram nessa condição em que houve aí no Rio de Janeiro, onde 25, 28 pessoas só a casca, são joios, 28 marginais foram abatidos. Todo mundo que ali se encontram tem que identificar-se para subir na comunidade. Que país é esse? Colocaram fronteira onde o crime organizado manda? Para que serve nosso Congresso Nacional? Para que serve? Eu sempre digo o seguinte: o Congresso Nacional ele não se baseia em partido. Partidos é no momento que você escolher o candidato, essa pessoa, ele é um parlamentar que vai parlamentar ou parlar sobre uma nação. Independente se o cara é um parlamentar do Rio de Janeiro, se é um cara do parlamentar do Nordeste, quando ele estiver no parlamento, ele vai tratar de assuntos brasileiros, independente de fronteira de estado. Nós não temos porteira para entrar de São Paulo para o Rio, do Rio para Minas, ou para São Paulo para Minas. Nós não temos fronteira do Ceará para Pernambuco, Pernambuco para Sergipe, de Pernambuco para Bahia, do Ceará para Bahia. Nós não temos fronteira. Nós não somos um continente com fronteira e cada um tem seu representante, mas estamos quase chegando nisso. Estamos quase chegando a compreender que esse Brasil foi dividido, cada um tem o seu poder, cada um tem sua presidência, onde nós não podemos mais agir da forma conforme a Constituição. É o que nós estamos assistindo hoje no Brasil. É lamentável que o cidadão não possa sair. Isso chegou aonde nós estamos hoje, de 85 para cá. Não faz tempo, não. Foi esses canalhas assumirem o poder, políticos comprometidos, buscando pessoas que se encontravam nas comunidades, enganaram essas pessoas e fizeram essa abertura onde o crime organizado se instalou, onde o crime organizado tomou de conta, onde o crime organizado fez a sua base. E dali saem milhões de reais que não sabemos, mas sabemos. Se procurar um pouquinho mais, se esforçar, nós vamos saber onde está indo esses milhões e para quem está indo. Se se esforçar um pouquinho, a gente sabe como essas armas chegam lá. É só preciso, é só ter essa precisão, e é só preciso que agentes de seguranças honestos, que estejam de fato não para poder ir lá e se divertir com mortes, porque se fizerem isso, aquela comunidade vai ter que pagar um preço.
vai ter que submeter-se a outro tipo de ordem, outro tipo de comportamento, vai sentir-se forçado a passar por uma segurança de forma que ele saiba quem são as pessoas que ali estão, quem são as pessoas que estão no seu reduto, quem pode, quem não pode. Se houver uma falha de uma pessoa, chegar fora de hora ou não fora de hora, é capaz dessas pessoas sofrer o dano. Então é preciso acabar de imediato com isso. E é preciso agir enquanto há o momento exato, enquanto se tem a oportunidade de ver as forças de fato trabalhando. Porque se ocorrer ao contrário, os senhores não vão nem sequer passar de frente a um aglomerado. Porque vai ser crime e provavelmente a viatura e os senhores vão ser presos. E amando a risos e o abandono desse Congresso Nacional. Tanta coisa nós temos hoje no Brasil para se preocupar. O Brasil, ou uma parte, ou um poder está preocupado se a pessoa está falando a verdade ou falando mentira. E quanto nós não estamos vendo, quantas mentiras nós não estamos vendo de outras pessoas. Eu li a Constituição Federal, artigo 5º da nossa Constituição Federal. Artigo 5º. Nós temos o artigo 3, formação de uma sociedade livre e solidária. Nós temos também no inciso 4 do artigo 3, erradicar a pobreza e a violência. Artigo 5º, inciso 44, grupos armados, militares, civis ou militares, que afrontam o Estado de Direito Democrático, é crime imprescritível. E o que nós estamos fazendo? Subiu, é criminoso, tem que ser preso, vivo, leva para a delegacia e que ali possa a justiça fazer o seu trabalho. E para que venhamos ver isso completinho, é preciso que o Congresso Nacional possa agir. Porque, na verdade, enquanto tiver um Pacheco, um Lira, em que a gente percebe que estão preocupados com outras coisas e não com o bem-estar da nação, aí nós vamos ter grandes dificuldades para que o Brasil possa se chamar de nação. É preciso enfrentar isso, mas enfrentar de uma forma democrática, uma forma ordeira, e que venhamos mostrar de fato a força e o braço da justiça, o braço da democracia. E para isso tem meios. A Constituição Federal nos garante isso. E precisamos fazer isso de forma clara e imediata. Nós só temos liberdades, nós só vamos ter de hoje até dezembro. Porque se passar disso, meu caro, e as pessoas errarem o lado, você não vai ter a liberdade que você pensa. Não vai ter mesmo. Eu, Geraldo Moraes, garanto para você que você não vai ter essa liberdade que você pensa que vai ter. Eu garanto para você. Você não vai ter. Pobres, miseráveis e muita gente entregue como carne fresca nas mãos de organizações criminosas em bairros, em ruas, em cidades, assim como está acontecendo em tantas outras grandes capitais, que agora eles têm uma base lamentável, o Rio de Janeiro. Um abraço a todos.